tarde a todos. Vamos hoje dar continuidade a esse programa maravilhoso, Jesus, Luz de Nossas Almas, em que fazemos o estudo das obras de Amélia Rodrigues. Mas antes de iniciarmos, vamos agradecer a Deus por mais esta oportunidade de estudo, de aprendizado, de conhecermos um pouco mais sobre a vida do nosso mestre e assim termos mais subsídios para a nossa reforma íntima, para nós analisarmos a nossa própria vida e vermos em que podemos nos aproximar ainda mais do nosso mestre. Que seja bastante produtivo para todos nós. Que assim seja. Hoje, vamos ver do livro Quando Voltar a Primavera. A mensagem chama Multidão e Jesus. Essa mensagem comenta as várias vezes em que Jesus esteve junto à multidão e faz uma análise com o que realmente representam essas multidões. Então a gente vai ler um trechinho e vamos comentando. A multidão. Sempre o Senhor esteve visitado pela multidão. A multidão, porém, são as chagas sociais, as dores superlativas, as agonias e decepções, as lutas e angústias, as dificuldades. Em toda parte, o Mestre esteve sempre cercado pela multidão. Através de suas mãos, perpassavam as misericórdias, as blandícias, manifestava-se o amor. Então, nós vemos que todas aquelas pessoas que estavam sempre em volta de Jesus, todas traziam para ele uma dor que queriam que diminuísse, uma decepção da qual queriam ser consolados, uma angústia que queriam ser resolvido. Então, Jesus estava sempre cercado pela multidão, querendo extrair dele alguma coisa que ele pudesse ofertar. O seu dúlcido olhar penetrava a massa amorfa sob a dor referta de aflitos e ansiosos, lenindo as desesperações, as angústias que penetravam as almas como punhais afiados e doloridos. Então, com um simples olhar, Jesus conseguia perceber o que estava acontecendo com cada uma daquelas pessoas, para ver como ele poderia auxiliar cada uma daquelas pessoas que formavam aquela multidão. Ele coloca a massa amorfa sob a dor referta de aflitos e ansiosos. Então, a massa, porque quando tem um grupo, uma multidão, dificilmente se consegue reconhecer rostos, A massa anda todo junto, age todo mundo junto. Nós vemos isso em todas as situações, que se reúnem multidões que dificilmente se tem atitudes individuais. Se um vai para lá, vai todo mundo para lá. Se um vem para cá, vai todo mundo para cá. Então, ali no caso, ele olhava ele conseguia individualizar e ver as dores que mais afligiam aquelas pessoas, até para saber o que ele iria falar, de que forma ele iria trazer uma sensação de esperança e de paz àquelas pessoas, àquela multidão que o seguia. A multidão são um imenso vale de mil nonadas e muitas necessidades humanas mesquinhas, onde fermentam os ódios e os miasmas da morte, semeiam luto e disseminam a peste em avalanche desesperadora num contágio de longo porte. Então,
aquelas pessoas, né, que formavam aquela multidão, todas tinham necessidades, muitas necessidades mesquinhas, né, que não coisas que eles poderiam resolver sozinhos, mas que queriam um milagre, né, queriam resolver com um estralar de dedos, né, e também aquelas dores, né, causadas pela morte, pelas perdas que aconteciam, né, de uma forma assim, como se fosse uma dor contagiosa, né, porque tomava conta de várias pessoas ali, né? E ali estavam todos misturados, né? Tanto aqueles que tinham aquelas dores profundas, quanto aquelas pessoas que tinham interesses pessoais, né? Interesses mesquinhos, mas que estavam todos ali em busca do mestre, né? Ele viera para a multidão, que somos todos nós. Era gente mesmo que estava lá, né? Os sedentos de paz, os esfaimados de justiça, os atormentados pelo pão do corpo e da alma. Todos os grandes missionários desceram das altas planuras para as multidões, que são o nadir da humanidade. Por isso, sempre encontraremos Jesus cercado pela multidão. Ele é paz. Sua presença acalma, diminuindo o fragor das batalhas, amainando guerras de fora quanto conflitos de dentro. Ele é amor. O penetrar de seu magnetismo dulcifica, fazendo que os valores negativos se convertam em posições refletidas em aquisições de bênçãos. Quando ele passa, asserenam-se as ansiedades. Rei solar, onde esteja, haverá sempre a claridade de um perene amanhecer. Então, como está colocando aqui, né, Amélia nos coloca que Jesus veio para todos nós, né? Não foi só para aquelas pessoas encarnadas naquela época, né? Porque as pessoas encarnadas naquela época, bem possivelmente, é possível que nós estivéssemos lá também, né? Alguns de nós estivéssemos lá também ouvindo as palavras dele, né? Quem nos dera, né? Mas que sem ainda entender exatamente a mensagem que ele veio nos trazer, né? Ainda sem conseguir colocar as bases da fé, né? Porque num dia a multidão estava aclamando, correndo atrás dele, procurando-o, né? Algum tempo depois estavam lá gritando Barrabás, né? A multidão, e era a mesma multidão, eram as mesmas pessoas que, com raras exceções, né, estavam lá fazendo exatamente a mesma coisa, sendo levados de roldão naquelas atitudes, né? Mas mesmo assim, enquanto ele estava ali, ele trazia paz, trazia o amor, a própria presença dele, né, quando ele falava, tocava os corações, mesmo daqueles corações mais duros, mais empedernidos. Enquanto estavam na presença do mestre, eles se sentiam envolvidos pelo seu magnetismo. Pena que, ao se afastarem dali, nem todos conseguiam manter aquele mesmo regozijo que havia na presença dele. Na presença dele, tudo se acalma, como nós vemos até hoje, quando nós conseguimos, em oração, né, entrarmos em contato, falarmos com ele em pensamento, né, através da oração, nós também sentimos que nos acalma, nós nos sentimos acolhidos. Então, por onde ele passa, a ansiedade é diminuída, é acalmada. Onde ele estiver, sempre existe luz. Agora, vai depender, ele nos dá aquela fagulha de luz, vai depender de nós mantermos acesa
aquela luz, né? Ele tomara a barca com os amigos do ministério e vencera o mar na serenidade do dia. As águas tépidas, os ósculos do astro-rei, refletem o céu azul de nuvens brancas e garças. Há salmodias que cantam no ar, expectativas que dormem e despertam nos espíritos. Chegando às praias de Genezaré, a notícia voa nos pés, alígeros da ansiedade e a multidão se adensa. As informações se alargam pelas aldeias vizinhas, pelos povoados ribeirinhos. Todos trazem os seus pacientes, familiares e conhecidos, problemas e querelas. Exibem chagas purulentas, paralisias, dificuldades morais, misérias e tormentos de toda espécie. Obsessos ululam e leprosos choram. Cegos clamam e surdo-mudos atordoam-se. A atroada dos atropelos que o egoísmo desatrelado produz, a inquietação individual, o medo de perder-se a oportunidade, tumultuam todos. Os semblantes se angustiam, os ruídos se fazem perturbadores, enquanto ele, impávido, sereno, acerca-se e toca, deixando-se tocar. Então, aquela turba toda, né, quando ele chega ali nas praias do lago de Genezaré, né, há aquela expectativa de todas as pessoas que estão ali, que percebem que Jesus estava chegando, vão correndo avisar os amigos, vão buscar os seus doentes, vão buscar os seus amores para trazerem, para terem oportunidade de encontrar com o mestre, de ouvi-lo, e cada um querendo, empurrando o outro, né, passando na frente, para não perder aquela oportunidade de ser tocado pelo mestre. Porque nem todas as curas de Jesus, né, nem todos os benefícios que ele espalhou pela multidão estão contados nos evangelhos, né, porque foram muitas pessoas que foram beneficiadas, né? Então, os evangelistas colocaram aqueles que foram mais importantes, mas houveram muitos outros, né? Então, como ela coloca ali, né? Ele, impávido e sereno, acerca-se e toca, deixando-se tocar. Então, um carinho que ele fazia no rosto de uma criança, passava a mão, pousava a mão na sua cabecinha, enquanto aquelas pessoas todas queriam encostar nele, né? Queriam ter a certeza, né, de que ele era de carne e osso, queriam pedir, se aproximar dele, tocá-lo, tentando ali receber algum benefício imediato. Né? Transfiguram-se as faces, sorriem os rostos antes deformados, movimentam-se os membros hirtos e os sorrisos em lírios brancos engastados nas molduras dos lábios arroxeados, abrem-se e exaltam o Rabi cantando aleluias. Então ali todas aquelas pessoas que vinham buscar a cura para suas doenças, recebiam ali aquela energia, né, com a qual ele fazia com que aquela energia curadora que o seu magnetismo possuía, né, que ele tinha através do seu magnetismo pessoal, né, ele conseguia, então, curar, né, aquelas chagas, aquelas feridas abertas se fechavam, aquelas pessoas que estavam com o rosto já deformado pelas doenças, né, se acertavam e sorriam, né? E então vai mudando aquele ambiente daquela multidão. A música da saúde substitui a patética da enfermidade. A paz adorna a fronte fatigada dos guerreiros inglórios. Partem os que o louvam, chegam os que rogam. Então, é aquele vai e vem, né?
aqueles que ele curou agradecem, alguns agradecem, nem todos, né? Agradecem e saem, vão embora para mostrar que foram curados, mas a fila continua chegando, né? Vem um novo grupo se aproxima com as suas rogativas. Há silêncios que se quebram em ribombar de solicitações contínuas. Há vozes que emudecem na asfixia das lágrimas. Aquelas pessoas que começavam a contar para Jesus os seus sofrimentos e as lágrimas tomavam conta, os soluços, né? A pessoa não conseguia nem continuar falando pelo desespero, né? E ele então acalmava e auxiliava. Das fímbrias de suas vestes, que brilham em claridade desconhecida, desprendem-se as virtudes e estas curam, libertam, asserenam, felicitam. Genezaré encontra o seu apogeu, encanta-se com o profeta. O rabi, o aguardado, reveste-se da misericórdia e todos exultam. Narram os evangelistas que naquela visita à cidade formosa e humilde ocorreram todos os milagres que o amor produz. No entanto, por cima de tais expectativas e conquistas transitórias, Jesus alonga o olhar para o futuro e descortina, além dos painéis por vindouros, a nova humanidade, destituída das cangas atribulatórias, constringentes e justificadoras com que o homem se libera, marchando em direção ao Pai. Até esse momento, o Senhor sabe que os homens ainda são as suas necessidades imediatas e tormentosas, em cantochões de agonia lenta. Por muitos séculos soarão as vozes das multidões, necessitadas e torpes, no festival demorado das lágrimas. Então, durante essa visita, muitas pessoas receberam, né? Muitos milagres aconteceram ali naquele momento. Mas Jesus, como fala, né? Alonga o olhar para o futuro, né? Jesus sabia já que não seria de imediato que aquelas pessoas que receberam o benefício iriam, como a humanidade, que a humanidade como um todo ainda demoraria muitos séculos até interiorizar os seus ensinamentos, até sentir realmente a necessidade de agir de acordo com o que ele ensinava. No momento, durante muitos séculos ainda, haveria esse tormento, esses peditórios, né, para ajuda, muitas vezes material, né, ajuda de resolver as coisas que estavam atormentando o corpo, sem se preocupar com o que atormentava o espírito, né? Muitas vezes, após receber a cura, ao invés de valorizar a saúde recuperada, os doentes curados, então curados, iam comemorar a saúde recuperada com exageros, com festas mundanas, aonde contraíam muitas vezes novos débitos que iriam levar o sofrimento mais para frente ainda. Então, Jesus já sabia que durante muitos séculos a multidão continuaria solicitando, pedindo amparo, isso quando não estivesse se entregando à revolta, ao materialismo. Mesmo hoje, evocando os acontecimentos de Genezaré, defrontam-se as multidões, buscando as soluções imediatas para o corpo, no pressuposto de que estão tentando atender o espírito esculpindo-se das paixões, aparentando manter os compromissos com Jesus,
mediante um comércio infeliz para com as informações e conquistas imperecíveis. Aquelas barganhas, né? Ai, se acontecer isso, eu faço aquilo. Se Jesus me permitir isso, eu vou fazer aquilo. Se eu tenho que fazer aquilo, eu não tenho que esperar que Jesus faça nada por mim. Eu tenho que fazer a minha obrigação. Tudo mais é dado pela misericórdia divina. A nossa obrigação nós sempre temos que cumprir, independente de como esteja a situação que estejamos vivendo. Sempre precisamos cumprir com as nossas obrigações, cumprir os nossos deveres, para que possamos adquirir direitos. O direito de realmente solucionar tudo, né? Nós passamos muitas vezes por dificuldades que nós precisamos passar ali para lapidar os nossos espíritos que se mantêm ainda exteriormente falando uma coisa e interiormente ainda cheio de orgulho, de egoísmo, de vaidades, né? Então, estamos nesse trabalho da nossa reforma íntima, né? Mas ainda não a realizamos totalmente. Estamos nos esforçando, estamos procurando nos melhorar, mas ainda não chegamos lá, né? Então, sempre precisamos da força, né? Precisamos nos manter perseverantes no caminho de Jesus. Ele traçou o caminho, nós sabemos o que nós devemos fazer, né? Nós conhecemos o caminho. Resta a gente realmente realizá-lo, né? Seguir esse caminho. Cristianismo, todavia, é Jesus em nós, esculpido no santuário dos sentimentos, explorando esperança e fé. Então, não basta dizer sou cristão. Não basta dizer eu acredito nas palavras de Jesus. É necessário que nós interiorizemos e possamos nós também seguirmos os seus passos, esclarecendo, trazendo a esperança e o auxílio, muitas vezes material, outras vezes o auxílio do ouvido para alguém que precisa desabafar, que se não desabafar, poderá chegar àquele ponto de tomar uma atitude da qual vai se arrepender terrivelmente mais tarde. Às vezes logo em seguida já se arrepende, né? Então, agora que nesse último parágrafo, Amélia Rodrigues nos convida, né, ao que devemos fazer. Atendamos à enfermidade, à viuvez, ao abandono, à solidão e à fome, sem nos esquecermos de que, revivendo o Mestre insuperável, os imortais que ora retornam buscam essencialmente libertar o homem de si mesmo, arrebentando os elos escravocratas que os fixam às mansardas soezes do primitivismo espiritual de cada um, a fim de alçá-lo à luz perene e conduzi-lo às praias da nova Genezaré do amor, onde ele, Jesus, até hoje, espera por todos nós, a aturdida multidão de todos os tempos. Então, esse convite que Amélia Rodrigues faz, né, a todos nós, e que nós coloquemos em prática. Se não conhecemos os ensinamentos de Jesus, temos a desculpa de que não conhecemos, mas nós conhecemos. Já ouvimos falar de Jesus, já sabemos o que ele nos ensinou, não só o que ele ensinou falando, mas o que ele ensinou na prática. Ele não era adepto do faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, né? Ele nos dizia para perdoar. Ele nos disse para perdoar. E ele sempre perdoou. Ele nos disse tudo o que ele nos falou, né, a respeito do amor. Ele demonstrou o amor a todas as pessoas. Ele nos deixou claro que somos todos parte da sua família. A família espiritual, visto que todos, ele incluindo, mas
ele incluindo a todos nós, somos todos filhos de Deus. E se Deus permitiu que Jesus, que também é seu filho, chegasse, evoluísse, sabemos, né, que Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes. Com Jesus também não foi diferente. Ele também foi criado simples e ignorante, como todos nós fomos. Mas ele já, quando a Terra aqui, né, quando nós chegamos aqui, né, ele já tinha processado a evolução. Ele já tinha passado por tudo aquilo que nós passamos. E fazendo as boas escolhas, chegou à perfeição que ele chegou. E como ele chegou até lá, ele nos disse, né, tudo aquilo que eu faço, vós também podeis fazer. Vós sois deuses. Né? No sentido de que todos nós chegaríamos a ser como ele. E, como ele diz assim, né, fareis o que faço e mais ainda. Porque a evolução continua se processando. Né? Então, nós também chegaremos ao estágio em que ele chegou. E isso que é um reconforto, a gente saber que Jesus, com toda a perfeição, com toda aquela maravilha toda, ele foi como nós. Nós não o conhecemos durante a sua jornada, no período que ele fazia parte de uma multidão. Ele destacou-se dessa multidão em outros planetas, né, muito antes, em outras eras, né, muito antes de nós termos nascido. Mas como ele nos deixou claro, poderemos chegar, podemos também sair dessa multidão e fazermos, através da nossa individualidade, estendermos as nossas mãos. A gente não precisa esperar que o outro faça. Nós temos que fazer. Cada um de nós tem que se conscientizar daquilo que já pode fazer. Podemos não conseguir fazer muito, mas podemos fazer alguma coisa. Todos nós. Todas as pessoas têm essa condição de fazer alguma coisa para se aproximar de Deus e auxiliar a aproximar o nosso próximo também. Porque no momento em que a gente socorre um irmão que está passando por uma dificuldade muito grande, no momento que nós o socorremos, em nome de Jesus, nós estamos levando a ele a esperança que vai fazer com que ele também cresça e também possa individualizar-se da multidão. Somos todos seres individuais que fazemos parte do coletivo. Quando todos nós nos conscientizarmos de que nós podemos fazer o bem, nós temos a capacidade, nós podemos auxiliar de uma maneira ou de outra, nós sempre temos essa possibilidade de atender aos nossos irmãos. Então, veremos o mundo de regeneração se implantar totalmente aqui na Terra. E então já não haverá mais dor, sofrimento tão grande, até porque no mundo de regeneração o bem ainda não suplanta o mal, mas já não existe, mas já existe. Estão ali aqueles que querem crescer, aqueles que querem fazer o bem, ainda que ainda tenhamos alguns ranços, né, para corrigir. O desejo de fazer o bem, de crescer, de aprender, de agir, tendo Jesus dentro de nós, isso vai nos fazer melhorar o nosso mundo. Fazer com que o mundo em que vivemos se torne um lugar melhor. Então, seria essa a mensagem, né, que a Amélia nos trouxe. Amélia Rodrigues, maravilhosa. Então, eu tenho que agradecer muito a oportunidade que o Maurício, aí da Mestre de Amor, me proporcionou, né? É sempre uma alegria imensa estudar a obra de Amélia Rodrigues. E, então, agradeço também a quem está me assistindo. Desejo uma paz muito grande a todos nós, né? A todos que estão aqui, para que nós possamos crescer juntos, né?
Vamos juntos, estamos fazendo a nossa parte, procurando, né, fazer a nossa parte, todos nós, para que possamos, como humanidade, tornarmos a nossa terra um mundo melhor. Então agradecemos a Deus por mais esta oportunidade de buscarmos compreender o que Jesus espera de nós. Que possamos fazer aquilo que Ele espera. E que não são grandes coisas, não são coisas impossíveis. Que Jesus espera de nós aquilo que nós já conseguimos fazer. Fazendo aquilo que já podemos fazer, que já temos condições, estaremos crescendo, um apoiando o outro. Já não mais a multidão em que um empurra o outro para ficar à frente, de braços dados, de mãos estendidas, para socorrer aquele, para ajudar a levantar aquele que caiu, que tropeçou. E vamos em frente, rumo ao Pai. Que saibamos fazer isso. Que assim seja. Minha gratidão e um desejo de muita paz, muita alegria e muito Jesus. Luz das nossas almas, iluminando os nossos corações, hoje e sempre.